Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o nosso dia de número 78, Primeiro Reis, de 18 a 22. Bora lá? Primeiro Reis 18. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: Vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: És tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao Senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir e dizer ao meu senhor: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isto a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma. Eu os abasteci de comida e água. E agora me dizes que vá dizer ao meu senhor: Elias está aqui? Ele vai me matar. E disse Elias: Juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos. Escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus. Eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome de seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos! Gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças.
de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia, e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: Encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: Prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles o prenderam. E Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: Volte para ver. Na sétima vez o servo disse: Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: Vá dizer a Acabe: Prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu do carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. 1 Reis 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estou procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele.
E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estou procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembra-se do que fiz por você. E Eliseu voltou. Apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. 1 Reis 20. O rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis, com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad: A sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. O rei respondeu: Que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo o que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Mandei tomar a sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: Não lhe des atenção nem concordes com suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor, teu servo fará tudo o que exigiste, na primeira vez. Mas não posso atender a esta exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu: Digam-lhe: Quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando. Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas, e ordenou aos seus homens: Preparem-se para atacar a cidade. E eles lhe obedeceram. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: Assim diz o Senhor: Vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos. Então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: Assim diz o Senhor: Os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: Você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Em seguida, reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben-Hadad informou: Saíram alguns homens de Samaria. Ele disse: Quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos.
Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade, com o exército na retaguarda, e cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram perseguidos pelos israelitas. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns dos seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e matou os cavalos, e destruiu os carros de guerra, e infligiu pesadas baixas aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: Fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: Os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas, se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afec para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto como dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. O, o homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: Assim diz o Senhor: Como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme em suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro, e no sétimo dia entraram em combate. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante deles escapou para a cidade de Afec, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora noutra. Seus oficiais lhe disseram: Soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel vestidos com panos de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a tua vida. Vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram: Teu servo Ben-Hadad diz: Rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal, e de imediato aproveitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad, disseram. Traga-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Acabe disse: Mediante um tratado, libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: Fira-me. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: Como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse: Fira-me, por favor. Este o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com sua testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: Em pleno combate teu servo entrou, e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: Vigie este homem. Se ele escapar, será sua vida pela dele. Se você você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Essa é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos, e o rei o reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei: Assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso, é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. 1 Reis 21. Algum tempo depois houve um incidente envolvendo
uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: Dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou, se preferir, eu pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: Não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Jezabel, sua mulher, entrou e lhe perguntou: Por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: Porque eu disse a Nabote de Jezreel: Venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar dessa. Mas ele disse: Não te darei a minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma. Anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote e de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ele escreveu: Decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam-me com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se no local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para toda a cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: Levante-se e tome posse da vinha que Nabote, de Jezreel, recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao Tesbita Elias: Vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga que assim diz o Senhor: Você assassinou um homem e ainda se apoiou da sua profecia. E acrescente: Assim diz o Senhor: No local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o sangue, isso mesmo, o seu sangue. Lamberão o seu sangue, desculpem. Acabe disse a Elias: Então você me encontrou, meu inimigo. Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz: Vou trazer desgraça sobre você. De Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino, em Israel, sejam escravos, sejam livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você convocou a minha ira e me fez pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Muro de Jezreel, desculpe. Os cães comeram os que pertencem a Acabe, e que morreram na cidade, e as aves do céu se alimentaram dos que morreram no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia como com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao Tesbita Elias: Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel.
Mas no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: Por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: Sou como tu, e meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: Devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam: Sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: Não existe aqui nenhum, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu ao Josafá: Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e lhe disse: Traga Micaías, filho de Infá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na ira, junto à porta da Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres, tinha feito chifres de ferro e declarou: Assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: Ataca Ramote-Gileade, e serão vitoriosos, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: Veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei de Israel, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir para a guerra contra Ramote-Gileade ou não? Ele respondeu: Ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: Vi todo o Senhor, vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. Eu ouvi o Senhor dizer: Estes não têm dono, cada um monte para, para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não diz que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: Ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus a seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe para que ataque Ramote-Gileade e morra ali? E, e uns sugeriu uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, o Espírito do Senhor o Espírito apresentou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo. Vá e entregue-o. Então o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes, seus profetas. O Senhor destruiu a sua aliança. Então Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: Por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor, quando saiu de mim para falar com você? Micaías respondeu: Você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: Envie Micaías de volta
desculpem, envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei: ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo a todos vocês. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote-Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as suas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. E, quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura. Então o rei disse ao condutor de seu carro: tira-me do combate. Fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e, assim, o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue de seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde, ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército: cada homem para a sua cidade, cada um para a sua terra. Assim, o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Lavaram o seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo o que fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com seus antepassados, e seu filho Acasias foi o seu sucessor. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no quarto ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. Em, em tudo andou nos caminhos de seu pai, Asa, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifício e a queimar incenso. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, suas realizações e suas façanhas militares, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado de seu pai. Asa. Ora, na época não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus. Mas Josafá recusou. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu predecessor. E seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel, em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal, e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como o seu pai tinha feito. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia, graças a Deus. Peço desculpa aí pelas várias falhas que eu tive nessa leitura, né? Como de costume, vou deixar aqui o resuminho desse livro, aquele formato de desenho, né? Eu espero vocês aqui amanhã e que Deus os abençoe.